Aí eu mandei o do Facebook mesmo para o pessoal já, tá tranquilo. Tá bom, eles acessam pelo Face. Tá joia, obrigado. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita, hoje no formato virtual, com o tema Jesus de Nazaré. E o palestrante da noite é o nosso querido amigo Léo Hauck. Hoje a palestra está sendo online, porque ainda o Centro Espírita, Grupo Espírita Nossa Casa, ainda está reformando a nova sede, que voltará aos trabalhos presenciais na metade de janeiro,
Se eu não me engano, no dia 16, mas depois eu vou passar. Na semana do dia 16, deixa eu confirmar aqui. É a segunda semana. Segunda semana começa dia 10. Dia 10 de janeiro. Mas vai ser divulgado posteriormente no Facebook, tá bom? Muito obrigado. Em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento, a todos os ouvintes e ao palestrante da noite, o Léo. Vou fazer agora a prece de abertura. Querido mestre, trabalhadores espirituais, trabalhadores encarnados, dedicados aos trabalhos, a todos nós e a todos aqueles que necessitam de um auxílio, seja por uma palavra, seja por uma ação, por um ato, por um carinho. Queridos mentores espirituais que sempre nos inspiram, caminham conosco, nos auxiliando, nos guiando, nos protegendo. Queridos irmãos, familiares, encarnados, desencarnados, que fazem parte dessa nossa jornada querida, tão importante nessa nossa jornada de evolução espiritual. Que possamos, mais uma vez, contar com todos vocês em nossos novos trabalhos, em nossas novas caminhadas aqui. Que essa palestra de hoje, pelo Léo, que todos esses espíritos que possam ampará-lo, inspirá-lo e auxiliá-lo nesse trabalho de hoje. Muito obrigado a todos, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Seja. Léo, seja bem-vindo. Boa palestra. Obrigado, Zé Ricardo. Primeiramente, eu gostaria de deixar registrado aqui a minha alegria imensa de retornar à Casa Genk, o Grupo Espírita Nossa Casa de São José dos Campos. É uma satisfação enorme para mim estar aqui e eu faço esse agradecimento aí aos dirigentes da casa por mais este convite. E na noite de hoje, o tema que a gente propõe, Jesus de Nazaré. Mas antes disso até, né? Eu sou o Leonardo Hauck, eu sou natural da cidade de Santos Dumont, Minas Gerais, né? Morava em Juiz de Fora, né? Hoje estou aqui passando férias. Hoje eu resido na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Por isso, então, aí, só para justificar a apresentação, Léo Hauck, Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje estou fazendo a palestra de Juiz de Fora, estou gozando de férias, estou aqui na cidade. Então, só me apresentando aí, explicando esse motivo aí das cidades, né? Na apresentação aparece Contagem, Juiz de Fora, e eu sou de Santos Dumont. É uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui de novo com vocês aí da cidade de São José dos Campos. Obrigado pela presença de todos. E aí, quando a gente fala de Jesus, a gente se remete ao último sábado, aonde nós, no dia 25 de dezembro, nós humanos instituímos a comemoração de aniversário desse grande ser que pediu a Deus para vir pisar no solo terreno e trazer, então, a sua palavra, a sua filosofia, a filosofia
do amor. E aí eu coloco todos nós, então, numa reflexão sobre o dia de Natal, que foi bem recente, sábado agora que passou. O que é o Natal para você? Como foi esse seu Natal? Foi igual aos outros? Foi diferente? Se foi diferente, o que foi diferente? O que mudou? Passam-se os anos, instituímos o dia 25 de dezembro como sendo um ano para a comemoração do aniversário de nascimento de Jesus. E essa data, lembrando, é uma data que foi instituída. Não se sabe exatamente o dia que Jesus nasceu. Alguns falam que foi em abril, por isso que quando nós colocamos nossa árvore de Natal, a gente tinha o hábito de colocar algodão para simular uma neve, para dizer que o nascimento do Cristo Jesus foi num período que ainda estava nevando. Mas o fato é que é o que menos importa. Qual foi a data que Jesus nasceu? O mais importante são os feitos desse grande mestre, desse ser evoluidíssimo, que pisou o solo terreno em amor a nós, também filhos de Deus, tal qual a ele, mas por estar adiantado em sua evolução, ele veio então trazer a sua palavra, trazer a sua mensagem, trazer o seu exemplo. As palavras convencem, o exemplo arrasta. E ele veio exatamente trazer o seu exemplo. Ele foi um ser que não escreveu uma só mensagem, deixou registrado. Quem fez os registros foram os seus apóstolos na sequência. Ele trouxe o exemplo e, através dos seus apóstolos, esses ensinamentos do Mestre chegou até nós ao século XXI. E aí fica, então, essa reflexão. O que esses ensinamentos já nos tocou e, nos tocando, nos fez transformar, nos fez mudar para melhor. Então, eu convido a todos que estão me ouvindo nesse instante a fazer essa reflexão, porque é isso que importa. O que esses ensinamentos estão fazendo para modificar as nossas vidas. É um ser que nasceu num lugar simples, numa família simples, já mostrando, então, que a vinda à carne é importante, mas se escravizar pela matéria, pela carne, não é o mais importante. O importante é fazermos a transformação do nosso ser eterno que vibra dentro de nós, que chamamos de espírito, transformá-lo em um ser melhor. Mas quando a gente remete às comemorações do aniversário desse grande mestre, que instituindo, como eu falei, 25 de dezembro, muitas das vezes a gente perdeu o verdadeiro sentido do Natal, da comemoração. Esquecemos do aniversariante de Jesus. Muitas das vezes preocupamos com as compras, com a ceia de Natal, com a mesa farta. Muitas das vezes estamos juntos, estamos reunidos, mas sem uma conexão com aqueles que estão ali conosco, presentes no momento da ceia. Perdemos, então, o verdadeiro sentido do Natal. E o objetivo maior dessa nossa conversa aqui na noite de hoje é trazer, então, relembrar passagens do Mestre Jesus,
para que possamos, então, ser tocados pelos seus ensinamentos, se ainda não fomos, nem que seja um pouquinho mais. E aí fazer do próximo Natal um momento melhor, dedicando as comemorações ao verdadeiro aniversariante. Não transformar esse momento em trocas de presentes em mesa farta no Papai Noel, mas sim orarmos, sermos tocados, aproximarmos mais desse sublime ser chamado Jesus, que mais adiante se torna o Cristo, como poderemos ver então ao longo dessa jornada, dessa caminhada que realizaremos juntos na noite de hoje. Como era a sociedade da época do Cristo? Harmoniosa, equilibrada, vivia em paz, em harmonia? Não, muito pelo contrário. Era uma sociedade que vivia em conflitos, em turbulências, se tratando de nível religioso ou de nível político. Jesus escolhe nascer nessa terra de conflitos, de turbulência. Canaã, ou a Palestina romana. E eram locais que viviam sob a ditadura do Império Romano na época do Cristo. A maior parte da vida de Jesus, o período que Jesus viveu entre nós aqui nos seus 33 anos, a maior parte da vida de Jesus estava sobre o domínio do imperador Tibério César. E como é que estava a sociedade nesse momento? Por essa ditadura, por esse imperador? O que ele levava em consideração? O que ele fazia? Qual era a ação dele? Cobrava impostos? Exercia a violência através do seu exército, que aterrorizava a população? Muitos judeus eram feitos escravos pelo Império Romano. As autoridades locais, elas eram, então, gerenciadas, trabalhadas por Pôncio Pilatos, que governava a Judéia. Herodes Antipas era o tetrarca da Galileia. Filipe, que era irmão de Herodes, ele era o tetrarca da Itureia. Para ilustrar isso um pouquinho mais na sequência, no próximo slide, nós vamos mostrar essas regiões, então, para que a gente tenha uma ideia, uma noção de onde o Cristo nasceu, onde o Cristo passou a sua infância e onde ele foi crucificado. E aí nós vamos ver as regiões onde esses governantes atuavam. E vamos entender um pouco melhor como que as coisas aconteceram no momento que o Sinédrio apresentou Jesus a Pôncio Pilatos, a Herodes Antipas, e o que aconteceu. Então, essas são cenas do próximo capítulo. E aí, então, está o mapa, né? As divisões que a gente tinha na época do Cristo. A gente olha aqui, ó, essa parte aqui de cima, ó. Nós temos, então, aqui a Galileia. E essa região aqui, ela estava sendo governada por Herodes Antipas. Quando a gente desce para essa parte aqui, cujo contorno está na cor aqui, ó, esverdeada, quase azulada, nós temos então aqui a Judéia e a Samaria, que estava sob o governo, neste instante, de Pôncio Pilatos. E essa região aqui de cima, da Itureia, era governada por Filipe, que era irmão de Herodes Antipas.
Jesus, então, nasce nessa região aqui, nasce em Belém e migra com seus pais para o norte e vai viver na Galiléia, na cidade conhecida como Nazaré. Uma cidade pequena, com poucos habitantes, e Jesus vai passar a maior parte da sua infância aqui em Nazaré. E é por essa razão que nós os denominamos como Jesus de Nazaré, apesar dele não ter nascido nesta cidade, mas por ele ter passado a maior parte da sua vida, da sua infância, na região da Galiléia, na cidade chamada Nazaré. E aí, passado, então, algum tempo, né? Quando ele começa a sua missão aos 30 anos, ele vai ser crucificado em Jerusalém. Que nós vamos ver, então, também aqui, na continuidade da nossa conversa. Então, assim estava distribuído as governanças dessas regiões com essas pessoas estando à frente, então, desses governos. Sempre ditatórios, sempre muito violentos, com os exércitos, com soldados romanos muito violentos. E aí Jesus está exatamente vivendo nesta época. Jesus não nasceu ali por acaso. Ele fez a escolha para que ele pudesse, então, deixar ali registrado a sua filosofia do amor. Se resume nisso. Qual era o contexto, então, político, religioso que a gente tinha, então, nessa época? Destacava-se a Corte Suprema. E essa Corte Suprema era conhecida como o Sinédrio. O que era o Sinédrio? Como é que ele era formado? Quem eram os componentes desse Sinédrio? A gente tinha, então, o sumo sacerdote como presidente, então era o cargo mais alto dentro do Sinédrio, e ele era acompanhado, então, do seu staff, né, dos seus assistentes, que eram compostos pelos anciãos, os sumos sacerdotes destituídos, os sacerdotes saduceus, os escribas e os fariseus. E para que foi criado o Sinédrio? Qual era a função do Sinédrio na época de Cristo? Julgar as transgressões contra a lei, estabelecer a doutrina e controlar a vida religiosa. Então, este era o papel do Sinédrio. Então, eles julgavam as pessoas, os seus atos, e os condenavam ou absolviam. E aí, naquela época, a penalidade maior que era aplicada aos criminosos era o quê? Era a crucificação. E Jesus era taxado por eles, né, pelas falas do Cristo, como sendo o rei dos judeus. Com as suas falas. E muitas das vezes essas pessoas sentiam-se incomodadas por essas falas, pelo que ele propunha. E por não ter um entendimento, eles tentavam minar Jesus, tentando pegá-lo de alguma forma para que ele caísse em contradição. Mas esse ser supremo, como ele sabia já tudo previamente, pela sua capacidade desenvolvida
ao longo de inúmeras e sucessivas encarnações, pelo grau evolutivo do seu espírito, ele já estava, então, preparado e não caía. Isso foi irritando cada vez mais os doutores da lei, as pessoas que dominavam aquelas regiões que eu apresentei para vocês no slide anterior. E aí eles foram, de todas as formas, tentando fazer com que ele caísse em contradição, mas ele não caía. E aí a história se desenrola. Então, ainda dentro do contexto político e religioso, o Sinédrio, então, leva Jesus a Pilatos. E leva em seguida a Herodes Antipas. E ambos perguntam para ele: o que esse homem fez para que vocês queiram que eu o crucifique? Porque o pedido dele já era esse: crucifique-o, crucifique-o. Mas ambos não condenam Jesus imediatamente. Olha, eu não vejo nenhum delito, nenhuma criminalidade, nada contra a lei para que eu o condene. E aí, como Jesus nasce na região, vamos voltar lá, ele nasce aqui na região da Judéia. Então, quem nasce na Judéia são considerados os judeus. Por isso ele era considerado o rei dos judeus, por ter nascido ali. E aqui, nessa região, ele nasceu, mas como eu falei para vocês, ele viveu a maior parte da infância em Nazaré. Então, quando leva ele a Pilatos, o Sinédrio traz aqui a Pilatos, que governava a Judéia, a Samaria, ele fala: mas espera aí, ele não é Jesus de Nazaré? Então eu não posso condená-lo, vocês vão precisar levá-lo para quem governa a região da Galileia, que na época era, então, Herodes Antipas. Então, o Sinédrio leva Jesus até Herodes Antipas, que também não condena. Não, mas espera aí joga lá para Pilatos de novo. Olha, ele é de lá, da região da Judéia. Então, leva para ele novamente. E aí vem aquela cena onde tem o Sinédrio reunido com parte da população diante de Pilatos. E aí Pilatos: olha, eu não vejo como condená-lo. E leva, então, Jesus para o interrogatório. Começa a conversar com ele e tal, ouve Jesus e não vê nada para incriminá-lo. E ao terminar esse interrogatório, Jesus volta lá para fora com Pilatos. E aí, então, tentando fazer com que as pessoas desistissem da crucificação, ele tenta essa forma, fala: não vejo nada, mas a população continua gritando: crucifique-o. Ele pede, então, que Jesus seja levado, então, para ser, então, lá chicoteado, para que ele volte à frente da população, todo destruído, todo machucado, para ver se as pessoas se comoviam com aquilo e desistissem da crucificação. Mas aí, mesmo assim, com essa cena toda, Jesus diante do povo, todo ensanguentado, todo machucado, o povo ainda e o Sinédrio pedindo que ele seja, então, condenado e crucificado, portanto, levando a pena máxima. E aí Pilatos, que estava vinculado a César, não queria perder aquela boquinha dele lá como governador.
E com medo disso, já que Sinédrio falava, vou levar para César lá a sua atitude. Ele, então, com receio, ele ainda tenta mais uma cartada para que o povo, então, liberte Jesus. Manda chamar um prisioneiro, manda chamar Barrabás, porque eles tinham também lá, em determinado momento, que eles libertavam um preso. Ele chama Barrabás, coloca lado a lado, de um lado do Pilatos, Jesus, do outro lado, a gente tem, então, Barrabás, que foi trazido pelos soldados, e aí Pilatos pergunta, o que vocês querem que eu liberte? E aí o Sinédrio reunido e a população, parte da população ali presente, grita em alto e bom tom, liberte Barrabás. Barrabás nem acredita, ele dá aquele sorrisinho meio de canto de boca assim, opa, você liberto, algo que ele jamais imaginaria. E ali então, na última cartada de Pilatos, ele pega e lava as suas mãos. Não conseguiu, né? Ele lava as mãos e deixa então com que o Sinédrio tome a atitude que eles queiram tomar. E obviamente qual era? A que eles queriam, a crucificação de Cristo. E aí começa então o martírio do Cristo. Começa aí então a via sacra ou a via dolorosa. Jesus começa então a carregar a sua cruz. Alguns dizem que ele carrega só aquela trave horizontal, que era o hábito da época, porque a vertical já estava lá no Gólgota. Mas isso também pouco importa. Mas ele segue, então, esse caminho, a via sacra, que é um caminho que é visitado pelas pessoas quando vão a Israel, quando vão a Jerusalém. Então, é um caminho aí famoso por onde tem os registros que Cristo, que Jesus passou carregando, então, a sua cruz até o Gólgota, ou Calvário, como era conhecido lá, um monte aonde os criminosos, na sua pena máxima, eram crucificados. E aí a população, né, naquele reboliço todo, vendo aquela cena, Maria, mãe de Jesus, Maria Magdala, assistindo aquela cena, comovidas, Jesus olha para ela e segue a sua via, segue o seu destino, porque até isso ele sabia, né? Porque quando eles estavam na última ceia, né, na Santa Ceia, ele anunciou para os seus apóstolos que entre eles havia um que iria traí-lo, que a gente sabe bem que foi Judas, que o entregou. Entregou aos soldados romanos e, para indicar quem era ele, deu um beijo no seu rosto. E aí vieram, então, os soldados, prenderam e começa toda essa história que a gente já está contando aqui para vocês, para nossa reflexão, né, como eu disse no início, para o nosso pensamento, para a gente ser tocado verdadeiramente, se ainda não fomos, por esse ser sublime que pisou a terra em nome do amor, em amor a nós, para nos tirar dessa baderna, dessa confusão, desse cenário que nos encontrávamos naquele instante. Porque com certeza nós, espíritos antigos que somos, lá estivemos, dizendo crucifique-o, crucifique-o. E aí, o que mudou nesses 2000 anos que esse ser sublime
pisou a terra e trouxe a boa nova. O que alterou nesse tempo? É muito tempo? É pouco tempo? Mas mais do que muito ou pouco tempo, é o que esse tempo trouxe para nós de mudanças que nos dizemos cristãos. Vamos pensar, vamos refletir sobre esses pontos, para ver onde nós estamos e onde queremos chegar, porque com esse balanço, com essa análise, nós temos total condição de ver qual o caminho a trilhar para atingirmos o objetivo maior, de sermos pessoas melhores. Fazendo essa transformação em nós mesmos e não no outro. Porque nós não temos as condições de mudar o outro, mas temos total condições de mudar a nós mesmos. E mudando a nós mesmos, nós criamos, então, o exemplo. Como eu falei lá no início, as palavras convencem, os exemplos arrastam. Então, nós vamos arrastar pessoas conosco através do exemplo, e tendo Jesus, o Cristo, como modelo e guia. Então, modelo e guia, nós vamos nos modelar através dele e seguir os seus passos. E é isso que Cristo quer. Cristo não quer que nós o idolatremos. Ele quer, sim, que o seu exemplo nos transforme. Que o seu exemplo nos faça seres melhores do que vimos sendo até então. Vamos continuar, então, aqui a nossa jornada, a nossa reflexão. Em uma determinada parte do caminho, um dos soldados, tem um errinho aqui, né? Está faltando um L, do exército romano, solicita que Simão Cirineu ajude o Cristo a carregar a cruz. Então, os soldados, com medo do Cristo, não conseguiram chegar de tão já exausto, de tão cansado, de tanto que eles bateram nele, o soldado romano ficou com medo de ele não chegar lá e passar pelo processo da crucificação, ele desencarnar ou morrer antes. Então ele pega lá uma pessoa, o Simão Cirineu, e aqui, ó, carrega, ajuda ele a carregar a cruz. E com essa situação, Simão Cirineu se torna cristão. Ajuda o Cristo a carregar até o Gólgota. Então, Jesus, chegando ao Gólgota, é crucificado, morto e, em seguida, sepultado. Então, o Gólgota, ou Calvário, era um monte aonde todos que eram criminosos, que eram contra a lei, condenados pelo Sinédrio, eram, então, ou por Pôncio Pilatos, pelos governadores, eram crucificados. E lá Jesus Cristo foi colocado na cruz também, entre dois outros condenados. E ali, então, se tem o desfecho da vida desse ser que veio trazer a boa nova, trazer os ensinamentos do amor, e nós que lá estávamos naquele instante não conseguimos entender, porque estávamos fechados nas coisas da matéria. Vivíamos fechados nisso e acreditávamos nisso. Jesus veio quebrar todos esses paradigmas com a sua humildade, com as suas lições, aonde ele tinha a capacidade, ele tinha um magnetismo de atrair as pessoas que ficavam vindo esse Cristo Jesus por horas e horas, e se pudesse ficava mais ainda.
E aí a gente tem lá os ditos 500 da Galileia, que eram seguidores, porque entre todas aquelas multidões que paravam para ouvir o Cristo, que seguiam Cristo, nem todos eram verdadeiramente seguidores dele. Tinha muitos curiosos, pessoas que estavam lá simplesmente para ver quem que é essa pessoa, quem é esse ser que está trazendo todas essas falas para a gente aqui, que contraria tudo que a gente viu e vê até hoje, que faz aqui até hoje. Então, após ser crucificado, Jesus ressuscita, leva mais algumas orientações em aparições aos seus apóstolos. A primeira pessoa que ele aparece é a Maria de Magdala, e pede para anunciar aos demais que ele estava vivo, já que a morte do Cristo, os seus apóstolos, os discípulos ficaram assustados, tanto que eles começaram a negar. Eles fugiam. O maior exemplo que a gente tem é de Simão Pedro, que o próprio Cristo anunciou que ele o negaria por 3 vezes antes do galo cantar. E assim aconteceu. Então, Cristo, na sua evolução suprema, no seu amor maior, ele sabia de tudo. Ele estava preparado, apesar de sofrer as tentações do espírito do mal, vamos dizer assim, né? Mas ele estava lá, então, firme dentro dos seus propósitos, do que ele veio fazer, apesar de oscilar. E se Cristo Jesus, nessa sua superioridade, passou por esses momentos de dificuldades, que dirá nós? E é por isso, através desse exemplo do Cristo, esse ser sublime maior, é que nos momentos das nossas dificuldades, das nossas mazelas, das nossas vicissitudes que a vida nos impõe para nos tornarmos melhores, a gente não se esqueça disso. Que a gente tenha ele verdadeiramente como modelo e guia para podermos trilhar o nosso caminho de forma a vacilar menos, a oscilar menos, para que a gente não se perca no caminho os objetivos que todos nós temos. Cada um de vocês, eu, vocês, nós temos uma missão aqui nesse planeta Terra. Nós nascemos por um motivo, por uma razão. Precisamos encontrar esses motivos, essa razão. Quando a gente fala motivação, é motivo-ação. Achar esses motivos para a gente agir e viver com ânimo. Levando, então, os ensinamentos do Cristo adiante, fazendo a autotransformação. Para aí sim, pelo exemplo, servir para alguém também. Então, o fato é que esse ser sublime simplesmente desencarnou. Subiu aos céus e de lá, então, continua governando esse planeta azul, o nosso planeta Terra. Eu quero dizer com isso que Jesus nunca nos abandonou. Jamais esqueçamos disso. Nos momentos de alegria, de tristeza, estejamos sempre com o Cristo Jesus, com esse ser sublime que veio, que morreu em amor a nós, que trouxe os seus ensinamentos que foram disseminados pelos seus abnegados apóstolos, que também vacilaram em algum momento, desanimaram. Então, nós podemos desanimar, mas o que nós não podemos é persistir no desânimo. Não estar com preguiça de realizar as coisas que temos que fazer. Colocar a mão na massa e tendo ele verdadeiramente como modelo e guia. Jesus está sempre conosco.
Foi no contexto visto até aqui, nessa situação política, religiosa, que viveu Jesus Cristo. E ele escolheu essa região, não foi por acaso. Os doutores da lei, não entendendo a proposta do Cristo, se sentiram ameaçados. Tentaram, como eu falei aqui na nossa conversa, fazer com que ele se perdesse nas suas palavras, mas ele não se perdia. Basta lembrarmos lá daquela história onde Cristo foi lá testado. Quando foi levada a adúltera perante a ele, e a lei daquela época, quem adulterasse era o quê? Apedrejado. E aí Cristo começa a desenhar no chão lá, enquanto eles estão lá pensando, e vira e simples, calmo e tranquilamente pergunta: atire a primeira pedra quem nunca pecou, quem nunca errou. Ninguém atirou. Ele sabia trabalhar. Ele foi testado, mas ele não caiu. E aí, ele também não condena e fala: siga o seu caminho e não volte a pecar mais. No meio da multidão, aquela mulher que sangrava toca Jesus, está todo mundo tocando, e Jesus fala: alguém me tocou. E pergunta para as pessoas que estavam em torno dele, os apóstolos: quem me tocou? Não tem como eu saber, não. Quantidade de gente está te tocando? Não. Saiu virtude de mim. E aí, com isso, ele cura essa mulher que tinha esse problema já há muito tempo. E a gente vê, então, o magnetismo, a evolução desse ser que pisou o planeta Terra, que muitas das vezes a gente esquece. A gente dá outros encaminhamentos, idolatra, não quer isso. Ele quer a nossa transformação, tendo ele como modelo e guia, como um exemplo maior. Então, Jesus, na sua bondade infinita, pede ao Criador para estar entre nós. Jesus veio trazendo uma nova proposta de vida, totalmente diferente da que vivíamos naquela época, naquele momento, nesse contexto todo que falamos. Então, lembrando lá como é que era a situação que nós vivíamos o materialismo, vivíamos de forma egoísta, a violência imperava, cultivávamos o ódio em nossos corações e muito mais outros sentimentos pequenos, que o Cristo veio exatamente mostrar o seu oposto, que se resume em uma única palavra, que é o amor, e que tem outros sentimentos nobres, todos dependurados aí, para que pudéssemos, então, nos tornarmos seres melhores. A proposta do Cristo, repito, era fundamentada no amor pela verdade. Com seus atos e palavras, o Cristo Jesus nos ensinou a amar a Deus, a amar ao nosso próximo, nos ensinou a perdoar as ofensas, nos ensinou a revolucionar, sim, mas fazer revolução sem violência. Cristo Jesus nos ensinou a fazer a caridade. Ele nos mostrou que a vida é eterna, o que morre é simplesmente esse invólucro, esse vaso que recebe o ser eterno que vibra dentro de nós e simplesmente desenlaça, passa para a vida real de espírito quando da morte do corpo físico.
Cristo mostra a importância da vida terrena para a evolução do nosso ser eterno, do nosso espírito. Jesus nos ensinou, nos deu uma ferramenta importantíssima para nos ligarmos ao Pai. Nos ensinou a orar. Nos ensinou a oração dominical. Nos mostrou a importância e a força que a prece possui. E aí, quanto nós estamos orando? Como oramos? Só pedimos? Oramos para agradecer? Oramos para pedir a intercessão por um nosso semelhante que está numa dificuldade qualquer? Cristo nos ensinou a termos fé, a termos esperança. Que ser sublime! Que ser sublime que pisou a terra. E, infelizmente, a gente ainda não consegue sentir isso lá no nosso íntimo, vibrar intensamente em nós e vivenciarmos tudo isso que ele nos exemplificou, mais do que falou. E aí somos nós aqui, ó, encarnados no século XXI. Passado esse tempo, como estamos nós? Mudamos muito ou mudamos pouco? Ou mudamos nada? Estamos amando mais e melhor a Deus? Estamos amando mais e melhor o nosso semelhante? Estamos fazendo as revoluções importantes sem violência, respeitando as diferenças, respeitando o momento do outro, mas acendendo uma luz, sendo o exemplo para arrastar e não convencer apenas com palavras, que muitas das vezes se perdem ao vento? Estamos mais caridosos? Estamos convictos da vida eterna, que somos espíritos encarnados, e tal qual Cristo desencarnou, a gente desencarna, mas a vida é única. Só tem as suas fases na carne, que nos propicia nesse vaso as experiências necessárias à nossa evolução. Estamos aproveitando a vida no corpo para o aprimoramento do espírito? Estamos usando cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano que Deus nos dá nesse corpo saudável. Agradecemos por isso e aproveitamos para burilar esse espírito, fazê-lo melhor. Estamos usando bem o nosso tempo aqui na carne. Estamos utilizando de forma regular a ferramenta, essa grande ferramenta que é a prece, que ele nos ensinou. Estamos tendo fé e esperança nas coisas que nos acometem na vida? Temos fé no homem, temos fé, esperança no futuro, um futuro melhor, mesmo vendo essa pandemia toda, ceifando inúmeras vidas, vendo muitas das vezes as dificuldades que temos em sermos melhores e a gente não vê uma luz no final do túnel, como toda essa transformação vai dar para sairmos do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas estamos lá, tendo Cristo como modelo e guia para trazer essa fé e essa esperança para dias melhores, que a gente precisa trabalhar para estarmos nesse novo mundo. Essas são perguntas que devemos responder a nós mesmos, a mais ninguém. Porque através das respostas que dermos no nosso íntimo, para nós mesmos, quando colocarmos a cabeça no travesseiro antes de dormir, é que vai nos dar, então, um norte de onde estamos e onde precisamos chegar e, através disso, criar um plano de ação, o caminho a trilhar
para realizarmos a nossa transformação, para realizarmos o nosso crescimento tal qual Cristo passou até chegar na escala crística, se tornar um Cristo, governador do planeta Terra, tal qual outros sistemas possuem seus Cristos também. Para vermos quanto o Cristo está em nós, ou melhor, o quanto nós estamos em Cristo, nós temos que responder essas questões, porque foi o que ele nos ensinou. Então, para estarmos seguindo verdadeiramente o Cristo, nós precisamos absorver conscientemente esses ensinamentos e fazer de nós melhores do que vimos sendo até então. Que a partir dessas reflexões possamos criar um plano de ação para melhorarmos o que ainda consideramos que não está tão bom assim. Por isso que temos que responder para nós, não para os outros. Porque nós temos a capacidade de nos melhorarmos, de mudar a nós mesmos através desses ensinamentos. E não mudar o outro. Nunca nos esqueçamos disso. E aí, lá no início, eu perguntei como foi o seu Natal. E depois de percorrermos junto essa jornada, nessa conversa que tivemos na noite de 27 de dezembro de 2021, eu pergunto, o próximo Natal, nós vamos trabalhar para ser melhor do que foi esse? Considerando esse ser sublime como verdadeiro aniversariante e orando mais a ele nessa noite, unidos verdadeiramente em família, amando os nossos próximos mais próximos, que são os nossos familiares, muitas das vezes consideramos difíceis, mas nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas e passando por tudo aquilo que precisamos para exatamente testar nossa paciência, nossa capacidade de amar, de sermos caridosos. Eu ajudei as pessoas que estavam com dificuldades, eu fechei na minha ceia de Natal e fiquei ali, estava ótimo na minha família, e os outros lá, cada um que se vire. Foi isso que Cristo ensinou para a gente? Por isso que eu pergunto, como será o seu próximo Natal? E o Natal não é só na data que instituímos para comemorar. Tem que ser todo dia, porque fala que quando chega lá o final de ano, o Natal, nós estamos mais harmoniosos, nós estamos mais solidários, mas a gente tem que fazer isso ao longo de todos os 365 dias do ano. Por isso que eu pergunto, eu vou mais longe e pergunto, como será a sua vida a partir de agora? Vamos vivenciar isso mais? Partes que a gente considerar que não está tão legal assim. Vamos trabalhar para isso, para sermos melhores? Então, que as reflexões da noite de hoje possam trazer mudanças efetivas em nossas vidas. Não é aquela questão, está chegando um novo ano, eu pego um caderninho ou coloco no meu pensamento metas para eu realizar. Aí, quando chega o final de ano, quando eu vou avaliar o que eu fiz, foi muito pouco do que eu coloquei ali. Mas que sejam efetivas essas mudanças em nossas vidas, em ação, não só em pensamentos, não só em palavras, mas Cristo quer, através do seu exemplo, que possamos, então, agir isso tudo que ele nos ensinou. Vamos começar. A jornada é longa, mas vamos trabalhar pelo menos algumas partes dessa para nos melhorarmos paulatinamente, pouco a pouco, porque na natureza não dá saltos. A evolução ela é constante, degrau a degrau. A partir de agora que o Cristo verdadeiramente possa ser o nosso modelo e guia. E aí, vale uma dica. Para quem não tem o hábito de fazer o culto do Evangelho no lar, faça. Porque esse é um momento onde nós estamos reunidos com os nossos familiares, onde vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos discutir, vamos conversar sobre o Evangelho do Cristo. E assim estaremos aproximando de Cristo.
trazendo Cristo para dentro da nossa casa, através dos seus ensinamentos escritos pelos seus apóstolos. Ou, além disso, com o Consolador prometido, que é o Espiritismo, nós recebemos diversos livros psicografados. E um que traz lições magníficas, lições curtas, pequenas, excelente para complementar o culto do Evangelho no lar. Eu proponho esse livro aí de Chico Xavier, pelo Espírito Néio Lúcio, Jesus no Lar. Lições maravilhosas, com reflexões trazidas pelo Espírito Néio Lúcio, que diz que Cristo trouxe essas palavras para nós. São reflexões maravilhosas. Então, eu estou falando aí 20, 30, 50 minutos, uma vez por semana. Ler o Evangelho, discutir e trazer esse livro, por exemplo, pode ser outro qualquer, mas essas são histórias pequenas e que trazem as palavras do Cristo para a nossa reflexão e complementação dessa nossa conversa da noite de hoje. E aí a gente vai estar trazendo Jesus para o nosso lar, que vai ampliando as vibrações, atinge os nossos vizinhos, atinge o nosso condomínio, atinge as casas vizinhas, atinge o bairro, e aí nós vamos, então, trazendo essas vibrações de harmonia, de equilíbrio e de paz para o nosso lar, e vamos expandindo também isso para os nossos semelhantes, para a nossa vizinhança, que também serão atingidas. Então, é uma forma também de vivenciarmos Jesus em nossas casas. Então, fica essa proposta também aí para vocês na noite de hoje, já que o tema era Jesus de Nazaré, para que possamos cada vez mais sermos verdadeiramente tocados por esse ser sublime. Quando a gente olha essa imagem, passa luz, transmite luz para a gente, transmite paz e harmonia. E é nessa paz de Cristo que a gente consegue sentir nesse momento, olhando para essa imagem, que eu encerro, então, essa nossa conversa da noite de hoje. Partindo para a última etapa do nosso encontro, que é a prece de encerramento, de agradecimento, pela oportunidade de estarmos juntos, conversando a respeito desse magnífico ser que pisou o solo terreno, esteve entre nós, demonstrando esse amor enorme que esse ser carrega já dentro de si, que não foi ganhado de mão beijada, que foi conquistado, que nós também, através das inúmeras sucessivas encarnações, também chegaremos lá e conquistaremos, uns mais cedo, outros mais tarde. Mas todos nós, então, atingiremos a perfeição do nosso espírito, tendo esse ser sublime como modelo e guia. Uma boa noite, fique na paz de Cristo e muito obrigado. Vamos orar. Ó Mestre Jesus, Mestre dos mestres, irmão amigo maior, que os teus ensinamentos possam verdadeiramente tocar os nossos corações e criar a revolução sem violência que tu nos ensinastes há mais de 2000 anos. A revolução que é a evolução do nosso espírito, a transformação desse ser que foi criado de forma simples e ignorante, e que nós temos a missão de transformá-lo em um ser angelical, um ser perfeito. E aí nós escolhemos segui-lo, pegamos a nossa cruz, que são as vicissitudes que a vida nos impõe, mas que tem um único propósito: fazer a melhoria, o progresso desse ser eterno
que vibra dentro de nós. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, nos momentos de alegria e de tristeza. Enfim, esteja conosco em todos os momentos de nossa vida, iluminando o nosso caminho, para que não nos percamos nessa jornada de ascensão espiritual. Muito obrigado a todos, muita paz e muita luz, que assim possa ser e que assim seja, graças a Deus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.